Apocalipse 22, a partir do versículo 6. Apocalipse 22, igreja, vai nos dar aqui talvez a última advertência, o último alerta quanto à vinda do Senhor. Até nos últimos minutos, o Senhor quer com que a gente se salve. Então, até no último capítulo aqui da Bíblia, o Senhor dedica isso a nos trazer um alerta, a um chamamento, para a gente poder compreender que os dias finais estão vindo e sempre há uma oportunidade. Até o final ainda há oportunidade. Então, esse alerta aqui, João foi entregue para o João, né? Para que o João pudesse entregar a igreja. E a igreja da época de João até os dias de hoje. Esse recado aqui é vigente e está valendo até que o Senhor venha. Então, é muito importante a gente entender isso, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, igreja. E é natural e necessário que aconteça o que está acontecendo nos últimos dias. Se a gente for analisar, a gente vê que o Evangelho, aos pouquinhos, está saindo da igreja e entrando coisas no lugar. Eu fico olhando às vezes e meu coração se entristece, e às vezes eu fico pensando, será que só eu estou enxergando isso, né? Mas o Senhor certamente fala, não, ainda tem outros milhares que enxergam. Mas no meu íntimo eu fico pensando, como é que pode a coisa estar chegando num ponto desse? Eu olho os cultos e vejo que os cultos tiraram o Senhor do centro e colocaram o homem. Os louvores não são mais entoados para Deus, e sim para o homem. Então, apaga-se a luz, cria um ambiente adequado para o nosso conforto audiovisual, né? Cria-se uma linguagem neurolinguística para a gente se sentir bem, na hora do louvor que deveria ser dedicado a Deus. Então o homem entra em êxtase na hora de entoar o louvor que é dedicado a Deus, mas não é um êxtase, né, de conversão, não é um êxtase de presença de Deus, é apenas um sentimento, apenas ali um algo momentâneo, né? Um arrepio momentâneo e nada verdadeiro. E quando acaba o culto, as pessoas estão da mesma forma que chegaram e nada mudou. Está basicamente como se fosse uma terapia. Você vem para mais uma sessão. Então, eu fico olhando de capa a capa a palavra de Deus, não tem isso, né? A gente falou muito no Antigo Testamento esses últimos tempos, e agora nós estamos no último livro aqui da Bíblia, em Apocalipse, e você vai ver que a mensagem ela é a mesma, a mensagem não muda, a mensagem não altera, é sempre arrependimento e conversão, a mensagem sempre foi essa, mas hoje em dia está muito difícil. Mas a palavra diz também que o Senhor ia enviar pregadores mais difíceis do que os difíceis, né? Então vamos continuar em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Todos encontraram, igreja? Amém. Então o anjo me afirmou: estas palavras são absolutamente dignas de confianças e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para revelar aos seus servos os acontecimentos que em breve serão realizados. Eis que venho em breve. Bem-aventurado aquele que atende as palavras da profecia deste livro. O profeta aqui, na verdade João, ele inicia nos alertando o seguinte: em breve o Senhor voltará. Amém? Versículo 8: eu, João, sou quem ouviu e anteviu todos esses acontecimentos. Quando os vi e ouvi, prostrei-me aos pés do anjo que os revelava, a fim de adorá-lo. Entretanto ele me admoestou: olha, não faça isso. Eu sou conservo dos teus irmãos, os profetas e todos que guardam as palavras deste livro. Adora, pois, a Deus. O que o anjo falou? Quando João viu o anjo, por ser um ser celestial, ele caiu aos pés deles em adoração. E o anjo disse: não, eu sou um servo como tu és um servo, como os profetas são servos. Somente devemos adorar
a Deus. Amém? Então toda essa adoração a anjos que a gente vê nos dias de hoje não acontece desde agora, acontece desde sempre. Mas os anjos sempre negaram esse tipo de adoração. Os profetas, como Paulo a gente viu, sempre negaram esse tipo de adoração. Os santos sempre negaram esse tipo de adoração. Então, se as imagens pudessem falar, certamente, se os seus donos, pudessem falar, certamente eles falariam: ó, essa imagem aí não me representa e eu não quero ser adorado. Certamente isso aconteceria, mas infelizmente o mundo age de uma maneira equivocada e contrária à palavra de Deus. Continua o texto e diz assim no versículo 10: e acrescentou: não oculteis as palavras da profecia deste livro, porquanto o tempo se aproxima rapidamente. Ao contrário de Daniel, quando recebeu as profecias, que o Espírito falou para ele: sela as profecias desse livro, ou seja, guarda, não é para agora, é para um futuro um pouco distante. Com João já foi diferente, já falou: ó, não oculteis as profecias, ou seja, prega a palavra, prega a profecia, divulga isso, fala isso para todo mundo, porque isso já está para acontecer. Amém? Então, o que a palavra que veio com João foi a seguinte: urgentemente faz o que tem que ser feito. E no versículo 11 diz assim: ó, ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. Amém? Às vezes a gente lendo isso aqui à primeira vista, parece que o Espírito está concordando com isso, Parece uma concordância. Quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue no mundanismo, Não é uma concordância, igreja. Na verdade, isso aqui é uma advertência. Amém? Uma advertência e um alerta, dizendo o que para nós? Nos últimos dias, isso iria acontecer. Então, nos últimos dias, os injustos iam continuar na sua injustiça cada vez maior. Os mundanos iam continuar no mundanismo e cada vez pior, porque os seus corações iam estar endurecidos e eles não iriam mudar as suas atitudes. O que a palavra está dizendo é que a conversão seria raríssima. Dificilmente alguém se converteria dos seus maus caminhos. E o que a gente aprende nos dias de hoje é a mesma coisa. Sem o Espírito Santo, o homem não consegue se converter dos seus maus caminhos. Por quê? O pecado do homem, ele não vem de fora para dentro, ele sai de dentro para fora. O pecado externo nada mais é do que a materialização dos nossos desejos. Então a gente só põe para fora aquilo que está dentro de nós, o quanto a gente é ruim e o quanto a gente quer caminhar nos caminhos ruins. Então só se materializa do lado de fora aquilo que a gente tem dentro, e só muda dentro quem tem acesso, e só quem tem acesso dentro de nós é o Espírito Santo. Por isso as palestras, os coaches e tudo mais só conseguem mudar o externo, mas o interno só o Espírito Santo tem acesso. Então nos últimos dias, o que iria acontecer? Iria ser trocado o Espírito Santo pelo sistema, ao qual a gente está vendo nos dias de hoje. Então as pessoas, elas procuram hoje, por exemplo, existem cursos, igreja, para crescimento de igreja. Como é que funciona? Mais ou menos igual a barbearia do Cadu, Ele vê um cara que tem uma barbearia que tem 5 mil clientes e o cara dá um curso, Cadu? Aí o Cadu vai aprender como que a barbearia dele vai ter 5 mil clientes. Mesma coisa da igreja. Ele vê uma igreja que batiza 1000 pessoas por mês, e aí essa igreja dá um curso de como batizar 1000 pessoas por mês, de como aumentar as pessoas, e o Espírito Santo vai ficando cada vez mais fora disso.
Nós temos hoje a inteligência artificial, que a gente não precisa de ficar perdendo horas e horas, né, em oração, em jejum, em meditação da palavra, para dar um sermão. Não, a gente pode ir lá e falar, sei lá, qualquer assunto lá, e ver um sermão pronto, né, com todos os versículos, tudo certinho, para você pregar. Ou seja, o Espírito Santo está sendo substituído. Só que o que muda, o que mexe com a igreja, não é o natural, é o espiritual, é o sobrenatural. Então, por que às vezes a igreja fica estagnada? Porque está movendo só naturalmente, não se move espiritualmente, por isso fica estagnada. Estagnada, uma igreja estagnada, igreja, não é uma igreja que não cresce, que não acrescenta membros. Não é isso não. Uma igreja estagnada é uma igreja que não cresce espiritualmente. Então às vezes está cheio de gente, mas o nível espiritual desse monte de gente é superficial, raso, mundano, né? Fora da palavra, fora do conceito. E qual que é o problema disso? A gente vai ver daqui a pouco, o texto vai nos mostrar que infelizmente, igreja, muitos vão ficar do lado de fora, muitos vão se perder. Só tem um jeito de herdar a coroa da vida, é se entregar para o Senhor Jesus, converter dos seus maus caminhos e seguir uma vida com Ele. Por isso o texto diz assim, ó: aquele que é mundano, continue na impureza, mas o que é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. Vocês estão entendendo? Então quem está no caminho certo vai continuar buscando com todas as suas forças. Para quê? Para que não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que não se perca em meio a esse caminho. Porque quanto mais perto da vinda do Senhor, igreja, mais complicado vai ficando para o crente. Vai se apertando mais o caminho, vai se estreitando mais o caminho, as coisas vão ficando mais difíceis para nós. Amém? E as seduções do mundo vão aumentando. E o inimigo, mais uma vez eu vou falar aqui, ele age com sutileza. Amém? O inimigo age com sutileza. Ele não vai nos enfrentar mais cara a cara. Não. O inimigo vai agir com sutileza. Ele não vai ficar mais nos amedrontando. Não. Ele vai só nos tirar do caminho. De que forma? Nos apresentando aquilo que nos seduz, que nos atrai. Dessa forma. Então a gente precisa ficar muito atento e entender em que momento da vida eu estou vivendo. E o inimigo, igreja, ele não atrai só pessoas de idade, meia idade, é jovens. Desde a infância, ele já quer conduzir os jovens no caminho da perdição. Você acha por acaso que o inimigo ele tem a sua categoria? Fala, não, eu vou só perturbar a partir dos 12 anos de idade. Não, só a partir da maioridade eu tenho direito de perturbar. Não, é desde o nascimento. O inimigo ele quer dragar desde o nascimento. E quem que é o principal responsável pela segurança dos filhos? Espiritualmente falando, naturalmente falando, os pais. Então quem tem que blindar os nossos filhos desde pequenos somos nós, porque os filhos não têm esse conhecimento. Então nós é que temos conhecimento. Então, vou falar, quando um pai coloca uma porcaria do telefone na mão do filho, ele tem que estar ciente que ele está abrindo uma janela do inferno e dando na mão do filho. Tem que estar ciente disso. Principalmente se você não estiver atento, olhando o que ele está assistindo. E toda hora, sabe por quê? Porque funciona assim. Não sei se funciona no meu celular, mas no meu funciona assim. Você está lá assistindo uma pregação, de repente vem uma propaganda do trem que não tem nada a ver com a pregação. E às vezes é bem fora da pregação mesmo. Às vezes é o oposto da pregação, né? E aparece ali. Mas você não é criança, você pula. Mas é criança. Vamos ver o que se trata. Aí está lá assistindo o Mindinho. A hora que vai ver, o Mindinho já ficou para trás. Está assistindo o quê? Então nós como pais temos que ficar muito atentos. Sabe por quê? Você não acha estranho que as crianças normalmente elas são agitadas? Isso é natural. Elas brincam, pulam. E é natural, isso é bom. Você não acha estranho quando você dá um telefone para o seu filho que ele quietinho? Não bagunça, não grita, não... É uma maravilha, não é? É uma maravilha, nossa.
necessidade. Talvez Satanás esteja ali peneirando seu filho e você não está nem atento a isso. E quem deveria estar protegendo está descansando. Vou falar um negócio para vocês. Deus nos entrega filho, não é para a gente descansar, não é para a gente cuidar. Amém? Então a gente precisa cuidar das nossas crianças. Por quê? São os futuros adultos. E uma criança que já começa tentada desde novinha, dificilmente ela vai conseguir depois aceitar a palavra, porque nos últimos dias o que vai acontecer? O injusto vai continuar na injustiça, quem é mundano vai continuar na impureza. Então, se já vem de fábrica desse jeito, nós ainda tivemos a oportunidade, de ser atingidos pela palavra e nos converter. Que bom, maravilha. Mas nós precisamos então fazer melhor pelos nossos filhos. Se eles já nasceram dentro da igreja, muito melhor que eles o quê? Se tornem então pequenos cristos dentro da igreja. Isso vai depender muitas vezes de nós, da gente blindar os nossos filhos com as coisas do mundo, com as coisas de Satanás. Aí sai dos filhos, vai para os jovens, Os jovens vão ser tentados da mesma forma. Você acha que não? Vai pegar uma certa idade, vai querer experimentar as coisas do mundo. Então as drogas vão ser oferecidas aos nossos filhos, as bebidas vão ser oferecidas aos nossos filhos, Aí tem pai retardado que dá cerveja para o menino experimentar. Criança de 2, 3 anos, dá um pouco de cerveja para experimentar. A menina vai sentir uma sensação legal, prazerosa, 3 anos de idade, de comunhão ali com o pai, de maravilha. Quando tiver 20 anos e tomar uma cerveja, vai sentir o mesmo prazer que sentia quando tinha 3 anos. Isso já ficou, já foi uma sementinha plantada ali. Isso aí, para germinar, é facinho. Então a gente precisa ter noção das coisas, entender que no mundo espiritual a gente precisa ser mais alerta quanto às coisas que acontecem. Aí continua, e vai nossos filhos agora para a juventude. E na juventude eles vão querer o que, igreja? O que a gente queria também. Você se esqueceu? Quer namorar, quer viver a vida, quer ir para uma balada, quer curtir um show. Mundonismo, A gente não era do mundo, não era isso que a gente queria. É isso que os nossos filhos também vão querer. Mas aí a gente precisa o quê? Estar alertando os nossos filhos quanto a isso. E eu vou falar para vocês, é tentador. Todo mundo sabe, ninguém aqui vai pedir de bobo e falar, não, eu nunca gostei de ir para a balada, eu ia porque os outros me chamavam. Não, é tentador e é gostoso, e a carne adora, porque a carne adora o pecado. Então é tentador. Então a gente vai querer isso, mas a gente precisa o quê? Estar atento, E depois os hormônios, quando começa a desenvolver, todo mundo sabe do que eu estou falando. Aí é de arrebentar. Se já está difícil de controlar a vontade natural, imagina a vontade com o hormônio não convertido. Dificilmente. Então a gente precisa o quê? Ensinar os nossos filhos. Mas qual que é a preocupação hoje? Não usa preservativo, querido, para você não ficar doente. Não namora aqui dentro de casa, porque o mundo está perigoso. A nossa preocupação é com o mundo ou com a perdição? A nossa preocupação é com gerar um filho ou com o nosso filho ir para o inferno? É de não ter neto e do filho ir para o inferno. Qual que é a preocupação? Então os crentes hoje estão de uma maneira que você fica olhando para não é possível que isso está acontecendo dentro da igreja. Estou vendo a hora de ter no encontro de jovens distribuição de preservativo. É só isso que está faltando. Ou seja, a que ponto nós estamos esperando chegar para a gente tomar providência? A que ponto a gente está esperando chegar? Então a gente precisa o quê? Ter em mente isso aqui. Por quê? Vamos continuar? Versículo 12. Eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Então, igreja, nós aprendemos, e isso não é errado, que a salvação é pela graça. Ótimo, a salvação é pela graça. Isso não vem de nós, é dom do
Senhor. Isso está correto. Porém, não é porque a salvação é pela graça que a gente não precisa fazer nada para o reino, que a gente precisa ser apenas leitão engordando. Não, a gente precisa fazer algo para o reino. A gente precisa se colocar na obra, se colocar à disposição do Senhor. A gente precisa levar o Evangelho adiante. E isso de que maneira que é feito, igreja? É bem simples. Isso é feito com as nossas vidas. Amém? Às vezes a gente entende que ministério é dentro da igreja, não, ministério é do lado de fora. Eu vou explicar isso de uma forma bem simples. Às vezes a gente vê aí os policiais, né? Como é que é feito? Como é que se forma um policial? O policial, ele presta um concurso, né? Aí quando ele passa nesse concurso, ele entra na academia, chama Academia de Polícia. E lá ele vai fazer o quê? Se preparar para ser um policial. E após um período de treinamento e uma formatura, aí o que acontece? Esse policial vai para a rua como um recruta. O que é isso? Ele vai no meio de policiais mais experientes. Então vai sem experiência com outro experiente. Após ele ter essa experiência, o que acontece? Ele se torna então um policial. E aí ele é policial aonde? Na academia ou na rua? Na rua. E ele é policial quando? Quando ele está fardado ou durante o tempo todo? Durante o tempo todo. Então, uma vez policial, sempre policial. Não tem como você separar uma coisa da outra. Não tem como o policial está vendo um crime acontecendo lá dele. Ah, eu não estou de trabalho hoje, tudo bem. Não, o policial é sempre policial. O crente é sempre crente. O crente não é crente dentro da igreja e lá fora deixa de ser crente. Não, o crente é sempre crente. O cristão é sempre cristão. Então, nós precisamos de entender isso. Por quê? Porque através das nossas obras é que nós vamos receber o nosso galardão. E está bem claro aqui, ó. O galardão que aqui, ó. Eis que veio você demora e traga comigo o galardão. Que tenho para o quê? Premiar. Para premiar cada um segundo as suas obras. Então o galardão é o prêmio pelas nossas obras. Cada um vai ter o seu prêmio. Amém? De acordo com as suas obras. Quem não tem obras não tem prêmio. Não tem galardão. Amém? Versículo 13. O Senhor fala aqui o seguinte. Olha que interessante. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. O que Deus está dizendo aqui, igreja? Que Ele é o soberano. Ele é Deus. Ele era, Ele é e Ele sempre será. Amém? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Amém? Ele está dizendo que Ele é tudo. Ou seja, Ele está demonstrando a sua soberania. Versículo 14. Bem-aventurado todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham direito à árvore da vida, e podem adentrar na cidade através dos seus portais. Sabe o que a palavra está dizendo? Bem-aventurado aquele que se converte, que é lavado, que é remido, aquele que aceita o Senhor Jesus e é lavado. As vestes, está falando das vestes nupciais. Amém? Está falando aqui das vestes limpas. Você lembra da parábola lá? Aquele que não estava com a veste adequada foi expulso. Então é disso que está falando. Amém? Então a gente precisa o quê? De uma conversão genuína. Porque o Senhor não vai aceitar ninguém com as vestes sujas nas bodas. Ninguém entra no reino com as vestes sujas. Amém? Nós precisamos nos lavar. E olha o preço que é lavado essa roupa, igreja. Presta bem atenção. Bem-aventurado todos os que lavam as suas roupas na onde? No sangue do Cordeiro. E assim ganham direito à árvore da vida. E podem adentrar na cidade através dos seus portais. Tem gente querendo entrar no reino por outros caminhos. Infelizmente,
só consegue entrar no reino pela porta. Amém? E para entrar pela porta é só de acordo com o dono do reino. Não tem como pular muro, não tem como entrar pelos fundos. Só existe uma maneira. Quem é a porta, igreja? Jesus. Ele diz: eu sou a porta. Então não tem outra maneira de entrar no reino a não ser pela porta. E para entrar pela porta é preciso se lavar, se purificar. Senão, infelizmente, não tem jeito de entrar no reino dos céus. E aí, igreja, importantíssimo, no versículo 15, diz assim, ó: no entanto, fora estão os cães, os bruxos e ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Amém? Eu vou fazer uma ressalva aqui a respeito dos cães, que às vezes as pessoas têm dúvidas, né? Quem são os cães? Essa expressão cães, igreja, ela era aplicada a todas as pessoas que envolviam com práticas religiosas impuras e procedimentos éticos e morais contrário à lei, contrário à palavra. Então, quem são os cães? Aqueles que estão na igreja, mas contrário à palavra. Vou dar nome aos bois. Igrejas inclusivas. Esses são os cães. Amém? Ah, não, lá aceita de tudo. Cães. Ah, casal de pastores. São 2 homens. Não é casal, e muito menos pastores. São cães. 2 mulheres são as líderes da igreja. Não é casal, nem pastoras. São cães. Amém? Então, que fique bem claro. Ah, a doutrina da igreja não sei o que, é contrária à palavra. Cães. Então, tudo aquilo que se opõe, tudo aquilo que é religioso e se opõe, ou tem como base qualquer outro princípio que não seja a palavra, ou que seja contrário à palavra, são considerados como cães. Amém? Então, basicamente, né, ficou bem claro aí, deu para a gente entender. Todo mundo que se envolve com práticas religiosas impuras e procedimentos éticos e morais contrários à lei são considerados cães. Amém? Então, às vezes a gente está achando que está tratando com pastores, mas na verdade está falando com cães. Então toma cuidado, igreja. Nem todo mundo é pastor. Tem os cães também dentro da igreja. Amém? Olha que interessante. Continua o texto, diz assim, ó: os cães, os bruxos. Quem são os bruxos, igreja? Estamos vendo muito bruxo nos dias de hoje, tantos. E os ocultistas? Olha só, igreja, bruxos e ocultistas. Hoje está tendo muita gente assim. Só que nós estamos chegando num dia que eles querem alterar a palavra de Deus, porque a gente não vai poder falar mais isso. A verdade é que eu estou lendo só, né? Estou falando, porque isso vai ser chamado de intolerância, né? Então, eles podem nos oprimir, podem blasfemar, podem xingar a gente, podem zoar a nossa cara, pode fazer o que quiser, e a gente não pode pregar a palavra. Então, é bem claro aqui, igreja, ó: bruxos e ocultistas vão ficar de fora. Os que cometem imoralidades sexuais, então todo ato imoral sexualmente falando, também não vão entrar, vão ficar do lado de fora. Por exemplo, atos imorais, prática de relações antes do casamento, isso é imoralidade. Sem casar, imoralidade, fornicação, né? Fora do casamento, adultério. Então todo esse tipo de práticas imorais ficarão de fora. Amém? E às vezes as pessoas acham, os crentes hoje estão achando,
que é mundano. Eu acho interessante isso aí. Como que pode viver de uma forma dessa? É crente. Ah, mas eu sou solteiro, então eu posso namorar? Pode, deve namorar. Mas eu posso namorar igual o povo do mundo? Não, querido. Você é crente. Ah, mas a carne é fraca. Mas você é crente. Ou você não é crente? Ou você só vem na igreja? Você é apenas um... Ah, pastor, mas a tentação... Todos nós sofremos tentação, mas temos o Espírito Santo. Vigiar e orar para que não caia aí. Está caindo em tentação porque não está vigiando, não está orando. Pastor, mas eu tenho certeza? Eu não, a palavra está dizendo, ó, vigiar e orar para que não caia aí tentação. Amém. Então a gente tem que estar o quê? Vigiando e orando. Deixa de orar, deixa de vigiar, aí cai no quê? Na tentação. Não está orando, não está vigiando, porque é impossível. Eu já falei isso, é impossível. Impossível alguém que está orando, que está vigiando, que está em constante comunhão com o Espírito Santo, fazer coisa errada. Não consegue. Você não consegue. Não é que é impossível porque você perde a vontade, não. Você não consegue. Quando você está em oração, quando você está lendo a palavra, quando você está bem com Deus, nem pensamento impuro você consegue ter, quanto mais uma ação. A hora que você vai pensar em algo, que você vai analisar, que você vai fazer algo que é contrário para o Espírito Santo já te reprime, você já não tem que colocar coragem nem de olhar para algo impuro. Agora, quanto mais consumar. Ah não, mas a carne é fraca, mas o Espírito é forte. Amém. Então, se a carne está fraca, é porque você está na carne, sai da carne, vai para o Espírito. Deixa de ser mundano, porque o mundano é que vive na carne. O crente, ele vive no Espírito. Aleluia. Pastor, mas eu estou fraco, então fortalece. Como é que fortalece o Espírito, igreja? Jejum, meditação na palavra de Deus e oração. Só que hoje em dia os crentes estão fazendo o que também dentro da igreja? Jejum intermitente. Deve ser para emagrecer. Só pode ser. Aí eu fico vendo outro jejum. Ah, jejum de pão e água. Aí eu fico analisando. Se é jejum, como é que é de pão e água? A palavra jejum é o quê? Abster de alguma coisa. Então, eu vou fazer jejum de refrigerante esse mês. Eu vou fazer jejum de carne. Esse dia eu até fico brincando. Eu falo, eu vou fazer jejum de carne de jacaré. Aí eu falo, você come muita carne de jacaré? Eu falei, não, uma vez na vida. Então, tipo assim, é um jejum de chocolate. Aí, não vai ficar mesmo. Como é que o Espírito vai se fortalecer? Você fazendo jejum de chocolate? Jejum de presunto mussarela? Jejum de pizza? Para, gente. Aí não, hein? A jejum de Coca-Cola, vou tomar só Fanta e Sprite. Para. Aí não vai. Então a gente precisa o quê? Se fortalecer. Mas tudo isso também vai se apagando, né? Vocês veem, nossa igreja mesmo, no início aqui na igreja do Online, eu cheguei a fazer algumas vezes, nós fazíamos 24 horas de oração. A igreja revezava 24 horas orando. Nunca mais eu vi ninguém fazer isso, né? A igreja ia para o vale orar. Nunca mais ninguém nem sabe onde que é o vale, né? A igreja fazia uma vigília. Nunca mais. Foi a última vez que nós fizemos aquele dia ano passado, né? Mas você vê que a nossa igreja mesmo, nós comparecemos, mas a nossa igreja no geral, poucas pessoas compareceram, ou seja, não estão dando a devida importância ao que a palavra nos exorta a fazer, que é vigiar e orar. E aí o que acontece? Tentação. Aí, enfim, já era. Tentação vem, carne está fraca, aquele abraço. Continua e diz assim, estou falando isso na parte das imoralidades sexuais, tá, igreja? Os assassinos, graças a Deus, não é possível estar tendo assassino na igreja, né? Mas os assassinos, os idólatras tem muito da igreja, viu? Idólatra, igreja dos crentes tem muito idólatra. Tem, pastor? Tem. Como é que o senhor sabe, pastor? É bem simples. É só você contratar um pastor midiático e trazer para a igreja, para você ver como é que é a idolatria. Culto de 50 pessoas vai para 300. Culto de 300 para 3.000. Culto de 3.000 para 30.000 pessoas. É só trazer um midiático. É bem simples. Ah, como é que você sabe disso? É simples. Ali em Franca eu não conheço nenhuma igreja que cabe 1.000 pessoas. Alguém conhece? Eu não conheço. 1.000 pessoas não conheço.
De vez em quando faz uns eventos ali atrás dos midiáticos. Aonde tem que ser feito o evento? Lá no Batistão, que chama aquela área. É Poli, né? Como é que chama o Poli lá? Não, mas tem um nome lá que eles chamam aquilo lá. Mas é lá naquele Poli, né? Que tá dentro, perto do Goiânia lá direito. Fazem lá. Que é onde é os jogos de basquete também. Pedrocão, é isso aí o nome. Pedrocão. Não é Batistão, do Batistão a gente tira ponto. Qualquer dia tem que fazer um nome, é Pedrocão. Então faz lá no Pedrocão. E lota. Se você chegar atrasado, você nem entra. Ué, que interessante. Será que o mesmo Espírito que está ali não está diariamente nas igrejas da cidade? Será que é só naquele dia? Então você vê que há uma certa idolatria. De que forma chegam os midiáticos dentro do culto? Com segurança, pela porta dos fundos, do seu camarim, igual o artista. Isso é o quê? Idolatria. O povo querendo tirar foto. Olha que povo bobo. A gente tira foto aqui, ó. Tira foto com outro homem. Pra quê, igreja? Ah, não, que ó. Um pastor midiático que eu conheci. Para, gente. Que bobeira. A gente precisa conhecer o Espírito Santo. Esse precisa ser nosso amigo, nosso conhecido. E o problema não é só esse, não. Não é só a gente conhecer, não. A gente precisa ser conhecido por ele. Então, aí é que está o grande negócio. Não é só a gente conhecer, é ser conhecido por ele. Mas na igreja, infelizmente, a idolatria também está fazendo parte disso. A idolatria está demais. E os pastores, quantos pastores também são adorados? Né? Se o pastor não for, eu não vou. Se o pastor não tiver, eu não participo. Que presepada, gente. Que presepada. Aí a gente fica batendo nos católicos romanos da idolatria. E dentro do meio evangélico está a idolatria igual ou pior. Complicado, né? Continua e diz assim: e todos que amam e praticam a mentira. Pega isso aí, igreja. Mentir é um trem complicado. Rapaz do céu, tá difícil. Mentir é um trem bravo. Porque parece que a gente já nasce mentindo, né? Você já ouviu falar, criança não mente. Pensa no bichinho mentiroso, é criança. Que mais mente é criança. Então, a criança não mente. Deixa ele faz um negócio para você, o que ele fala? Não. Você viu fazendo? Não. Você estava lá? Não. Mente, está no DNA. Desde novinho, já vem com esse defeitinho de mentira. Só que aí conforme vai crescendo, começa a amar e praticar mentira. Tem gente que acha que pensa que é um esporte, né, mentira. Profissão, não. A pessoa gosta, e vai se aperfeiçoando. Tem gente que parece que é mentiroso profissional, né? Ele formula histórias, cria situações, né? É uma mentiraiada que você fica olhando assim, gente, não tem cabimento. Teve uma vez que a gente estava lá na casa da irmã Sirene, né? A gente, não sei se a gente era crente naquela época. Eu acho que a gente era crente. Mas acho que só eu e o pastor, o resto não era uma festa. Aí o Luan e o Demécio falou assim, ó, tem 2 homens lá no fundo, em cima das árvores. Rapaz, não foi todo mundo lá olhar esses homens? Aí eles falavam, lá e todo mundo acreditando. Eu falei, não tem cabimento, né? Eles mentindo e todo mundo acreditando que tinha 2 homens em cima da árvore. E eles eram o quê? Criança, de onde tirou isso? De nada, mas você vê, esse negócio de mentir parece que já vem e é convincente, né? Que todo mundo foi lá olhar pensando que tinha alguém em cima das árvores, né? Aquela confusão toda e não tinha ninguém lá. Aí eu falei, rapaz, como é que pode? E esses costumes continuam, né? Se a pessoa não der um limite, um basta, a criança ela cresce mentindo e aprende a mentir e depois não se aparta mais disso. Então a gente precisa ficar muito atento quanto a essa questão da mentira, porque e às vezes a gente fala assim, mas uma mentirinha de leve não quer dizer nada, mas aqui não tem um parâmetro de mentira pouco ou mentira muito, está dizendo que é os mentirosos, né? Então a gente fica muito atento quanto a isso, amém? Continua o texto, diz assim, ó: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos entregar esse testemunho em relação às igrejas. Eu sou a raiz e o prometido, descendente de Davi, e a brilhante estrela da manhã.
Que maravilha. E agora, igreja, vem algo muito importante. Versículo 17 diz assim: o Espírito e a noiva proclamam: vem. E todo aquele que ouvir responda: vem. E quem sentir sede, venha. E todos quanto desejarem, venham e recebam de graça a água da vida. O que está dizendo aqui, igreja? Que todo aquele que se converter, todo aquele que aceitar o Senhor Jesus, ele vai clamar o quê? Vem. Aleluia. Amém? Maranata, hora vem. Vai dizer o texto aqui. Mas você percebeu que hoje as coisas estão tão estranhas, que a pessoa se converte e ao invés dela clamar: vem Senhor Jesus, ela clama por mais vida, e que o Senhor espera um pouquinho. Senhor, mas agora que eu me converti, eu nem desfrutei do mundo ainda. Para que o Senhor vai chegar? Senhor, mas eu não casei. Senhor, mas eu não comprei minha casa própria. Senhor, mas eu não comprei meu carro. Senhor, mas eu ainda não realizei meus sonhos. Que em nome do Senhor Jesus, Jesus ressuscita sonhos. Gente, cadê o Maranata? Eu já preguei isso aqui, já contei esse testemunho. Uma vez que eu fui levar os meninos lá, o Carreiro e Capataz, né? Eu conversando com eles, né? E deixa eu lembrar qual aqui. O Carreiro e Capataz, deixa eu ver o que é. É o Carreiro. O Carreiro era o crente, né? E aí ele falou assim para mim: pastor, primeira pergunta que ele fez quando a gente começou a conversar no negócio de igreja: e lá na igreja, o senhor prega a Maranata? Eu falei: claro, é a principal mensagem. Porque hoje não se ouve mais isso, né? Agora é só prosperidade. Eu falei: rapaz, isso é porque ele falou que fazia muitos anos que ele não falava com o pastor, mas ele já estava vendo. Ou seja, igreja, todo mundo sabe que quando você aceita o Senhor Jesus verdadeiramente e você se converte, você quer estar do lado dele. Você quer que ele venha. Então, eis aí um parâmetro para você saber como é que você está em Deus. Será que eu sou convertido? Será que eu ainda não me converti? Como é que eu vou saber disso? Será que dentro do meu coração clama: Maranata, vem Senhor Jesus? Ou será que o meu coração está clamando pelos meus sonhos, pelos meus objetivos, pelas minhas vontades, pelo meu bem-estar? Qual que é a minha vontade? Será que verdadeiramente nós dizemos: e todo aquele que ouve responde: vem? Quem sente sede diz: venha. E todos quantos desejarem, venham e recebam de graça a água da vida. Ou seja, igreja, a gente precisa buscar o Senhor, e precisa querer com que Ele venha, faça parte das nossas vidas. Amém? Muitas vezes a gente quer ser crente, mas não quer o Senhor Jesus, porque a igreja está tão boa sem Ele, tá? Muitas vezes é o que está acontecendo. Está tão legal sem Jesus que nem está precisando dele no culto. Nós temos fumacinha, luz neon. Não sei se você lembra, na minha época, eu sou velho já, né? Descobri esses dias, quando a gente faz 40 anos, você descobre que é velho, sabia? É verdade. Você está indo bem, e quando você faz 40, você pensa: se eu for durar até 80, a coisa começou a contar o contrário agora. Estava subindo, agora está descendo. Então você percebe que está ficando velho, né? Aí você olha seus amigos de infância, está tudo com a cabeça branca, cheio de fio, você fala: estou ficando velho, né? É assim que funciona. Então, igreja, a gente precisa de entender isso, né? Quando a gente chega em uma certa idade da vida e a gente ainda não está clamando: vem Senhor Jesus, a gente ainda não está buscando a vinda do Senhor, é porque infelizmente a gente ainda não teve um encontro com Ele, a gente ainda não sentiu a presença dele. E a gente precisa, igreja, urgentemente
né? Porque se a presença do Senhor for através de coisas ruins, de coisas, de memórias fotográficas, e agora eu vou chegar onde eu estava falando da idade. Todo mundo aqui lembra, que é da minha época, que nos bailes que a gente ia, tinha uma luzinha neon, que a roupa ficava acesa. Aí você ia de branco, a roupa ficava acesa. Quem lembra disso? Né? Ficava clarinho lá, né? Às vezes o boné branco, aí ficava acesinho. Isso está dentro da igreja, do mesmo jeitinho. Nós tem cabimento, a igreja escura, com a luzinha neon, com fumaça. Que presepada é essa, gente? E a coisa está naturalzinha, normalzinha. E quando você vai para um grande congresso, aí que você descobre que a coisa está pior do que eu pensava. Você sabe como que é escolhido um pastor na Europa? Alguém sabe como é que é escolhido um pastor na igreja da Europa? Através de currículo, sabia? Você chega lá, aí você envia seu currículo. A igreja analisa seu currículo e te contrata. Olha que legal. Aí se você passar, olha, você vai lá, faz uma entrevista com a igreja, com o presbitério. Se eles acharem que você é um pastor legal, você vai. Aí você faz o teste, né? 3 meses. Né? Que chama, como chama o teste? 3 meses é período de experiência. 3 meses. Se a igreja se agradar de você, você fica. Se não, eles pegam o currículo e contratam outro. Olha que terrível. E sabe o que acontece? Isso está se tornando normal. Lá já é normal, tranquilinho. Já é aceito, tranquilo, isso é normal, natural, né? As igrejas são um grande, como eu posso dizer, um grande complexo de distração. Então tem a parte das crianças, tem a parte dos jovens adultos, dos mais de idade, né? Os jovens vividos, né? Está todo mundo lá, né? O pessoal que gosta de jogar golfe, os que gostam de jogar tênis, os que gostam de outros tipos de diversões, está tudo lá, tudo separadinho, igreja. Isso vai chegar no Brasil logo, logo. A gente tem que ficar atento. Continua. E esse é um recado importantíssimo para a gente ficar alerta. Versículo 18. Portanto, declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, todos nós, igreja. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará os flagelos descritos neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas palavras afirma com toda certeza: venho rapidamente. Amém? Maranata, vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma breve oração, igreja, em nome do Senhor Jesus, para agradecer a palavra.